Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro e a gente vai para a nossa antepenúltima aula, né, de não ferrosos 2. Tá? Se vocês estão vendo essa aula em outra, como uma parte de outra disciplina que não ferrosos 2, talvez essa não seja a nossa antepenúltima aula. Então a gente está vendo aqui a aula de ouro, né? Seria a segunda aula, né? A aula onde eu vou dizer para vocês como que a gente faz para sair do minério de ouro, para a gente obter lá no fim o metal ouro. Tá? A aula passada a gente viu um pouco de propriedades, aplicações, localização dos depósitos minerais de ouro e minérios e como que são os depósitos de minério. Na realidade eu só citei isso, né? E depois eu falei um pouquinho de beneficiamento dos minérios de ouro e das ligas de ouro, tá? Na aula de hoje a gente vai partir para uma aula mais focada na extração do minério de ouro, tá? Então a aula de hoje a gente se dedica a sair do minério de ouro, né, até o metal ouro, tá? Então o que vocês vão ver aqui, a gente já viu de certa maneira em alguns, como é que eu vou dizer, em outros metais, etapas que a gente vai ver aqui, a gente já viu em outros metais, mas o ouro ele tem uma particularidade bastante específica que se deve ao fato de que o ouro é um metal extremamente de extremo valor agregado. Então aqui algumas práticas que não seriam econômicas para outros metais, tá? Elas são feitas para o ouro. Tá? Um outro detalhe, um outro adendo, eventualmente, tá? Eu acho que graças aos meus equipamentos de captação de som não serem tão bons como um equipamento profissional, vocês talvez não ouçam, mas aqui no fundo tem, pelo menos para mim, eu que estou gravando, né? Tem um barulho de obra no fundo, tá? Então eu já vou pedir desculpas antecipadamente para vocês se por acaso vocês ouviram esse barulho, tá? Mas eu não consegui evitar, afinal essa obra tá o dia todo aqui, eu não conseguiria gravar a aula e meu cronograma está um pouco apertado, tenho que divulgar essa aula o mais rápido possível para vocês, então estou gravando aqui com talvez essa interferência de barulhos no fundo, tá? Mas eu peço desculpas para vocês, mas vou tentar fazer o melhor possível. Acho que meus equipamentos de som que não são tão bons, eles já vão fazer o efeito de remover esse som ambiente de britadeira manual que tem aqui no fundo, que eu estou ouvindo, talvez vocês estejam ouvindo também, tá? Então a gente vai falar um pouquinho do ouro aqui e eu vou apresentar primeiro um fluxograma bastante simplificado, assim como a gente faz nos outros metais, né? E aí depois eu vou adensar de informações em cada uma das etapas. Então eu vou pedir para vocês que, se vocês estão assistindo isso com caderno, seria interessante anotar as etapas para vocês entenderem em que parte do processamento a gente vai estar, tá? Então a gente tem aqui no início do processo, a gente tem um concentrado, né? Um concentrado de ouro, né? Então a gente tem um minério de ouro com um certo teor de ouro que não é muito alto, tá? Ainda na ordem de 0,2%, coisas dessa quantidade, então é bem pouco, mas como eu disse para vocês, o ouro é um metal que tem muito valor agregado e por isso justifica a gente tratar minérios extremamente pobres em ouro, tá? E aí a gente normalmente passa por uma etapa inicial de lixiviação, então é um processamento basicamente hidrometalúrgico. Ele até tem uma etapa ali, um tipo de refino que pode ser pirometalúrgico, mas atualmente o nosso processamento dos minérios de ouro é hidrometalúrgico. Tá? Então a gente tem também, depois da lixiviação, como a gente viu no cobre, no zinco e no cobre, zinco e no níquel, por exemplo, a gente tem uma etapa de concentração barra purificação. Tá? Nessa etapa de concentração barra purificação, para ajudar, ainda passa um helicóptero na hora. Mas nessa etapa de concentração e purificação, a gente tem, ao invés de ser, a gente viu nos outros metais lá, a gente viu extração por solvente, no caso específico do ouro, a gente vai ter
adsorção em carvão ativado, como sendo a etapa onde a gente vai fazer a purificação do nosso ouro. Então vamos lá. Concentrado de ouro é um produto lá do beneficiamento de minérios, né? Então com um teor um pouco maior do que estava lá no beneficiamento de minérios, né? Então teor um pouquinho maior de ouro. Esse material sofre lixiviação, então a gente dissolve o ouro em meio aquoso, tá? Depois a gente tem uma etapa de concentração, onde a gente vai aumentar a quantidade de ouro na solução. Além disso, vai conseguir se livrar de alguns contaminantes. E aí depois a gente tem a etapa de precipitação, onde a gente vai produzir ouro metálico, tá? Impuro. Por quê? Porque depois a gente faz a etapa de refino para melhorar a pureza do meu ouro metálico. Então a gente aqui vai ver essas etapas e aí no fim, vamos botar uma cor personalizada aqui para vocês, tá? No fim a gente obtém ouro puro, tá? Então aqui a gente está obtendo todos os objetivos aqui é concentrado de ouro, né? Então a gente começa aqui com, vamos ver aqui, rochas, ou melhor, um agregado em pó com um pouco de ouro, e a gente termina com ouro, uma barrinha. Ops, deu errado aqui. Vamos ver. Uma barrinha de ouro. Então a gente começa com ouro, com um material que é um minério com poucas pepitas de ouro, e a gente termina com uma barra de ouro puro com muito maior valor, tá? Então aqui a quantidade, essas etapas aqui, elas têm o objetivo de remover só o ouro do minério, tá? E aí vocês vão ver que existe uma dificuldade enorme de fazer isso, porque como eu falei para vocês, o ouro é um metal nobre, né? Então como que eu faço? Que tipo de meio que eu tenho que colocar o meu material para que eu consiga dissolver o ouro, por exemplo? Eu vou ter que oxidar o ouro, que é um negócio extremamente difícil. Para isso, vocês vão conhecer um agente lixiviante novo, tá? Então eu vou falar primeiro aqui da lixiviação, primeira etapa, né? Lixiviação, tá? Etapa hidrometalúrgica. Vocês já viram um pouco lá na disciplina de hidrometalurgia, né? A lixiviação é uma cianetação, tá? Cianetação, que é o que? É uma lixiviação que usa como agente lixiviante o cianeto, tá? Que vai promover a seguinte reação. Vamos ver aqui a reação. A gente vai ter o ouro sólido reagindo com o cianeto, tá? Mais oxigênio, então é uma lixiviação com agente oxidante também, tá? Mais 2H+, isso tudo em meio usando de um ácido, né? Então a gente vai ter como resultado, tá? Um complexo, que é o 2AuCN2-, tá? Que vai estar em meio aquoso mais H2O, tá? Então essa é a reação de lixiviação. Então a gente tem o ouro sólido aqui e a gente vai colocar ele no meio aquoso, a gente vai dissolver o ouro, tá? A concentração de HCN, né,
de cianeto, tá? É igual a 0,5 de 0,5 a 2 gramas por litro, tá? Dependendo do que? Dependendo da quantidade de ouro que tem no meu minério, tá? Além disso, tá? Só para avisar para vocês, esse cara aqui não é o cara que a gente adiciona, tá? Então tem mais um fator que é complexo. A gente faz, ó, vamos imaginar como é que a gente produziria, tá? Vamos pensar no caso do cobre, tá? No caso do cobre, a gente tem a lixiviação feita com ácido sulfúrico. Então a gente tem água, né? A gente adiciona H2SO4, tá? Isso para promover a lixiviação do cobre pelo ácido sulfúrico, tá? Então lá a gente tem um óxido de cobre lá que passou pela tubulação e tal. A gente pega e adiciona ácido sulfúrico na água e aí a gente vai ter aqui, ó, vamos pensar aqui, a gente vai ter o meu licor lixiviante, que é água. Então aqui a gente tem H2O mais um pouquinho de H2SO4, ácido sulfúrico, tá? Mas o que acontece? O ácido sulfúrico tá legal, ele vai ficar aqui na solução. Se eu adicionasse HCN na solução, ele é muito volátil. O que vai acontecer? Eu vou perder, o HCN vai evaporar, um pedaço grande do HCN vai evaporar e eu vou perder dinheiro, tá? Além desse HCN, esse HCN aqui é extremamente tóxico. Se alguém respirar, morre, tá? Então o que eu faço? Eu faço com que o HCN se forme dentro da solução. Mas como que eu faço isso? Eu adiciono um sal, tá? Que vai reagir com a água formando HCN, tá? Então eu vou mostrar para vocês quais são as reações para a formação do HCN, tá? Então na prática, então, para formar o HCN, a gente adiciona NaCN, principalmente NaCN, mas pode ser também KCN ou CaCN2. Então essas são as opções para eu formar o meu licor lixiviado de HCN. Porque quando eu colocar, ó, vamos pensar no NaCN, tá? Então coloquei NaCN em meio aquoso, tá? Então aqui, ó, meio aquoso, lembra? H2O vai formar Na mais solúvel, né, em meio aquoso, dissolvido na água, mais Cn menos, também em meio aquoso, tá? E aí esse Cn menos aqui, ó, tá vendo? Esse Cn menos vai participar de uma outra reação, Cn menos, tá? Em meio aquoso, vai reagir com a água, tá? Que obviamente está no estado líquido, tá? E vai produzir o nosso HCN, tá? No meio aquoso, mais OH menos em meio aquoso, tá bom? Então, qual que é o resultado disso, tá? O resultado disso é que a lixiviação, embora eu faça a lixiviação com um ácido, tá? Tá? Eu tenho um pH básico. Então, o pH tem que ser pelo menos 9,2. Por quê? Porque um pH de 9,2 significa que eu tenho bastante OH, eu tenho uma quantidade tal de OH que certamente eu tenho CN, HCN, tá? Porque se eu tiver ele dissociado, ele corre o risco eu tenho que ter uma quantidade mínima para que eu tenha o máximo de CN dissolvido, CN-, tá? Então é importante que esse cara aqui esteja nessa forma, porque é esse cara que reage com ouro, tá? Então eu tenho que ter um pH elevado, para quê? Para deslocar o equilíbrio para cá, porque aí eu vou garantir que eu tenho uma quantidade grande de OH-, tá? Então lembrem, quanto mais eu subo o pH,
significa o quê? Maior a minha concentração de OH menos. Subir pH significa subir concentração de OH menos. Subir concentração de OH menos significa deslocar essa reação, o equilíbrio dessa reação, para cá. Deslocar o equilíbrio dessa reação para cá significa ter mais desse cara aqui. Ter mais desse cara aqui significa maior facilidade para que essa reação aqui aconteça. Tá? Porque quando eu adiciono mais reagente, eu desloco para o outro lado. Então eu adicionei mais esse cara aqui para deslocar para esse lado, que vai resultar num deslocamento para esse lado, que significa o quê? Dissolução do ouro. Lembre, lixiviação tem o objetivo de dissolver o metal. Tá? Outros detalhes aqui sobre o processo de lixiviação. Temperatura que ocorre o processo, ela tem que ser menor que 85 graus Celsius, tá? Mas é interessante que ela seja alta, eu acho que é assim, né? Então é interessante que ela seja alta, tá? Então, conforme eu aumento a temperatura até 85 graus, tá? A velocidade aumenta. Então, aumenta se aumentar a temperatura até 85 graus, tá? Depois de 85 graus, o que acontece? Eu favoreço que essa reação acima de 85 graus, acima de 85 graus, eu favoreço que essa reação vá para cá, tá? Então, com T maior que 85 graus, a reação vem para cá. E aí a gente não quer isso, né? Então, eu vou tirar isso aqui daqui, porque a gente não quer que isso aconteça, tá? Então, esses são os detalhes da lixiviação. Ah, tá, mas e os equipamentos? Quais equipamentos que eu utilizo para fazer as nossas lixiviações, tá? Então, eu não vou focar em equipamentos, por quê? Porque essa aula de hoje tem tudo para ser uma aula longa, tá? E no intuito de não transformá-la numa aula muito longa, eu vou aproveitar coisas que eu falei para vocês lá em hidrometalurgia, tá? Então, o que acontece? A gente tem lixiviação em pilhas, tá? É possível fazer lixiviação em pilhas, tá? É possível fazer lixiviação VAT, tá? Lixiviação em pilhas é aquela que tu retira do depósito, forma uma pilha e borrifa licor lixiviante sobre a pilha, e esse licor lixiviante percola na pilha e vai lixiviando o meu ouro. Lixiviação VAT, tu tira o minério do depósito, só faz britagem, tá? Então o beneficiamento é basicamente uma britagem, e aí coloca o minério dentro de um tanque e borrifa o meu licor lixiviante sobre o tanque que está cheio de minério, e o meu material vai ser lixiviado pelo licor lixiviante, tá? Esses dois métodos aqui é quando eu tenho baixíssima concentração de ouro, então eu quero trabalhar o mínimo possível com etapas de beneficiamento. Por quê? Beneficiamento envolve cominuição é caro, tá? E além disso envolve etapas gravimétricas caras também. Então, se eu tenho pouco ouro, não vale a pena fazer isso. Então, o que eu faço? Eu só tiro o minério do depósito. Tá? No caso da lixiviação em pilhas, eventualmente eu nem passo por britagens, tá? Só faço desmonte. Tá? No caso da lixiviação VAT, eu passo por uma britagem grosseira e bitolo o meu material colocando dentro de um tanque. E aí eu faço o mínimo possível de beneficiamento. Mas, para minérios mais ricos, tá? A gente pode fazer lixiviação em tanques agitados, tá? Então faz todo o beneficiamento do minério, tá? Todo o beneficiamento do minério, tá bom? E aí, depois de fazer todo o beneficiamento de minério, ele vai estar numa granometria bastante fina. A gente coloca esse minério fino num tanque junto com o licor lixiviante, e aí a gente vai ter as reações de lixiviação, tá? Então as reações não mudam. O que vai mudar, tá, é o ambiente, tá? E aí, isso aqui, tudo que eu falei é preferencialmente em tanques agitados, que tem uma operação
mais controlada. Tá? Eu não consigo aumentar a temperatura na lixiviação em pilhas e lixiviação em watt. Tá? Eu só consigo fazer isso no tanque agitado, onde eu tenho ali uma certa habilidade, condição de impor as condições de pH, de temperatura que eu desejo. Tá? Então agora eu vou passar adiante, tá? Falando agora da etapa de adsorção em carvão ativado. Tá? Então eu vou apertar um delete aqui, é como se eu fosse mudar o quadro. Então eu espero que vocês tenham copiado ali o fluxograma, apesar de que é um fluxograma até de certa forma simples. Né? E aí eu vou falar de uma etapa, a etapa que mais vai consumir tempo aqui na nossa aula, que é a etapa de adsorção em carvão ativado. Tá? Vocês já viram um pouquinho disso lá em hidrometalurgia, mas hoje a gente vai ver a aplicação disso. Então, aqui é uma aula complementar à aula de hidrometalurgia, tá bom? Então, aqui vamos para a segunda parte da aula, tá? E agora vamos falar de adsorção. Estou com um problema hoje com esse S aqui, a adsorção é com cedilha, adsorção em carvão ativado. Carvão ativado. Tá? Então, a adsorção em carvão ativado, tá? Vai se utilizar, como o próprio nome já diz, de carvão ativado. As partículas de carvão ativado, elas têm granulometria entre 6 a 16 mesh. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns detalhes importantes, tá? Detalhes importantes e relevantes sobre a lixiviação que impactam na adsorção em carvão ativado. Tá? Então a gente tem 3 tipos de adsorção em carvão ativado. Tá? Então, só para lembrar vocês o que é adsorção em carvão ativado, tá? O que é o carvão ativado. Tá? Se a gente olhar para o carvão normal, a gente vai olhar para a microestrutura do carvão normal e vai enxergar um monte de poros. Tá? O carvão ativado, o que é o carvão ativado? O carvão ativado é como se fosse um carvão vegetal normal, cheio de poros. Mas eu faço um aquecimento desse carvão. Aí você pode pensar assim, pô, mas vai aquecer o carvão, vai queimar o carvão. Não, mas como que a gente aquece o carvão? A gente aquece o carvão sem a presença de oxigênio, que o oxigênio é que queima o carvão, né? Então a gente aquece esse carvão, então pensa lá, o carvão com essa estrutura cheia de poros, ele vai ser aquecido sem oxigênio, e aí um pouco dos voláteis desse carvão, esse carvão vegetal, que já tinha um monte de poros, esses voláteis vão escapar do carvão, tá? E vão gerar uma estrutura muito mais porosa do que o carvão normal. Então a gente tem aqui, vamos pensar aqui, uma partícula de carvão. Tá? Então, a partícula de carvão tem alguns poros, tá? Isso aqui é um poro. Tá? E aí a partícula de carvão ativado, tá? Carvão vegetal aqui, e aqui o carvão ativado. Tá? O carvão vegetal é matéria-prima para fazer carvão ativado. O carvão ativado ele tem muito mais poro. Tá? Vocês até podem ver uma figura de um carvão ativado. Lá na aula de hidrometalurgia eu coloco uma figura do carvão ativado, uma microscopia eletrônica de varredura do carvão ativado, cheio de poros. Tá? Então essa quantidade de poros aqui vai funcionar como se fosse uma peneira para o ouro que está dissolvido. Só que, observem, é uma peneira que ela não é uma peneira do tipo, ela não vai prender o ouro nesses poros porque o ouro é maior que o poro. Não, ele vai prender o ouro, porque vocês lembram lá que a gente tem o quê? Ele vai prender o ouro eletrostaticamente. Como que funciona isso? A gente vai ter dissolvido no nosso licor lixiviado uma molécula de AuCN2-. Essa molécula aqui, esse complexo, ele tem uma carga negativa. A superfície do meu poro tem uma carga positiva. Resultado, negativo com positivo tem atração. E aí essa atração vai fazer com que o meu
o meu AuCN2 ele seja absorvido, tá? Então ele vai ficar aderido à superfície do meu carvão ativado, tá? E aí o que acontece? Agora que eu vou falar do problema da lixiviação, tá? A lixiviação de minério de ouro, tá? Para eu conseguir expor o ouro, a superfície do ouro, vamos imaginar aqui, eu tenho minério, né? Eu tenho minério e aí eu tenho uma partículazinha de ouro, tá? Vamos aqui pegar um amarelinho, dá um trabalho fazer isso cada vez que eu troco de cor, tá? Pegar um amarelinho, então eu tenho aqui, o minério de ouro tem muito baixa concentração, tá? Então o que acontece? Para que eu consiga moer o meu minério, para conseguir produzir partículas de ouro e partículas de mineral de ganga, eu tenho que moer muito o meu minério, tá? E aí qual que é o resultado? Lá na etapa de lixiviação, vocês lembram lá a hidrometalurgia, a gente tinha uma etapa de lixiviação, depois da lixiviação, tá? Depois da lixiviação a gente ia para uma etapa de separação sólido-líquido, certo? Fazer a separação sólido-líquido, tá? E aí eu ficava só com o meu licor, né? Eu ficava com o líquido e o sólido era rejeito, tá? Era um rejeito. E o líquido era o que tinha ouro. Só que acontece, quando eu tenho um material muito fino, eu não consigo separar o sólido do líquido. Então, o processo de adsorção em carvão ativado, com frequência, eu tenho uma grande quantidade de sólidos, tá? Se lá no processo de extração por solvente, que vocês viam, a gente tratava um material purificado sem nenhum sólido ou quase nada de sólidos, tá? Aqui eu tenho uma grande quantidade de sólidos. Então o que eu tenho? Para que o carvão ativado está ali também? Para facilitar com que eu remova o cobre, porque como eu tenho essa granulometria aqui de carvão ativado, eu consigo colocar uma peneira de 6 mesh, por exemplo, o carvão vai ficar retido na peneira, esse material super fino ele vai passar pela peneira e aí eu consigo me livrar do sólido. Então tem duas funções a adsorção de carvão ativado. Ela tem a função de permitir que eu me livre do que não é ouro e está sólido ainda, tá? E ela tem a função também de filtrar, de prender o ouro que estava no líquido. Então eu removo o ouro do líquido, eu me livro do líquido e eu me livro do sólido também. Então essas são as funções, e é bastante importante porque eu sempre cobro isso nos exercícios ali, tá? A função da absorção do carvão ativado, além de reter o meu ouro, eu tenho que me livrar do que não é ouro, tá? E no caso ali é o sólido, composto por minerais de ganga e diversos outros materiais, e também o líquido que não tem ouro. Então, a adsorção do carvão ativado ela serve para prender o meu AuCN2 nos poros do carvão e para me livrar do líquido e daquele sólido, tá? Então, essas são as funções, tá? E aí, quando a gente tem o material vindo de uma lixiviação em pilhas ou mesmo lixiviação VAT, tá? A gente tem um material mais com menor quantidade de sólidos, tá? E aí a gente faz um processo que se chama processo de adsorção em carvão ativado. Vamos trocar a cor aqui um pouquinho, tá? Então a gente faz um processo que se chama carvão em coluna, tá? Também chamado de SiC, tá? É uma sigla em inglês, tá? Mas, tá? Isso aqui é carvão em coluna, tá? Que significa o quê? Eu tenho uma coluna, tá? Embaixo dessa coluna eu tenho uma peneira que retém o meu carvão ativado e eu tenho a minha coluna carregada de carvão ativado, tá? Que não passa por essa peneira aqui embaixo, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou carregar com aquele licor que lixiviou, lixiviado. Então eu vou carregar aquele licor lixiviado, aquele licor que lixiviou o meu ouro. Então o licor está rico em ouro,
tá? Eu vou carregar ele dentro da minha coluna, esse material vai passar pelo carvão, vai deixar os íons de ouro dentro dos poros, e aí a gente vai ter aqui uma polpa, um líquido, tá? Com uma porcentagem de sólidos que veio lá do processo de lixiviação em tanques ou em pilhas, né? E aí esse vai ser o líquido esgotado aqui, tá? Esse líquido esgotado ele não serve para nada, não tem serventia porque ele já não tem mais ouro, o ouro ficou retido no carvão, tá? Outro processo, vamos para mais um processo aqui, tá? O processo de carvão em lixiviação. Desculpa, pulei um aqui, tá? Carvão em polpa. Tá? Como que é o processo de carvão em polpa? Tá? Também é feito em uma coluna. Tá? Ele é feito, vamos retornar aqui, tá? Mesmo esquema. Vamos colocar aqui a nossa coluna. Então a gente tem uma coluna com uma peneira embaixo, tá? Coluna com uma peneira embaixo, tá? E eu vou carregar essa coluna de novo com o nosso carvão, tá? Aí a diferença entre a coluna do carvão em polpa, tá? Só para lembrar, o carvão em polpa ele tem a sigla de CIP, carvão em polpa, tá? Aí a diferença de um processo para o outro é que nesse caso aqui, tá? Eu vou carregar a polpa do processo de lixiviação em tanques agitados. Então, vou colocar aqui polpa do processo de lixiviação em tanques agitados. Por quê? Porque eu não consigo filtrar, não consigo livrar do sólido. Então, é nessa etapa que eu vou me livrar do sólido. Então, eu vou colocar, ao invés de colocar só um licor lixiviado, tá? Como no caso da lixiviação em pilhas e a lixiviação VAT, lá, que é em tanques, né? Eu vou colocar uma polpa, então aqui vai ter sólido. Então, o sólido aqui, além de sair o líquido, tá? Além de tirar o líquido esgotado, sai o líquido esgotado, eu vou tirar também o sólido rejeito, tá? Aqui tinha um pouquinho de sólidos, mas é muito pouco, tá? Aqui tinha bastante sólido, tá? Cerca de até 10% de sólidos, tá? Então aqui é a diferença entre o carvão em coluna e o carvão em polpa, tá? E eu ainda vou falar mais um processo de adsorção em carvão ativado, que é o caso do processo do carvão em lixiviação. O que acontece com esse processo aqui, tá? Ao invés de eu ter uma coluna e tal, eu tenho o que? Eu tenho um tanque, e nesse tanque tem agitação, tá? Isso aqui é uma hélice, tá, pessoal? E aí, dentro desse tanque, eu vou carregar o meu licor lixiviado junto com o meu licor lixiviante, junto com o meu minério. E o que vai acontecer aqui? E junto com o carvão. Então, eu vou carregar aqui, vamos lá, eu vou carregar a solução lixiviante, eu vou carregar aqui também, vou carregar a solução lixiviante, eu vou carregar o minério,
E eu vou carregar aqui também o carvão ativado. Tá? Então carrego solução lixiviante, minério e carvão ativado. Mas por que eu vou fazer isso? Porque a lixiviação vai acontecer junto com a adsorção em carvão ativado. Mas quando? Por que eu faço isso? Por que eu não faço sempre isso? Porque isso aqui custa mais caro. Porque depois eu vou ter que passar por uma etapa de filtragem. Então depois aqui vai demandar uma etapa de filtragem para eu me livrar do minério que restou sem o ouro, né? E para eu me livrar da solução lixiviante. Então, a separação sólido-líquido, que eu vou me livrar do minério, que é muito fino, e da solução lixiviante. Além disso, eu tenho uma questão que acontece, esse processo aqui, ele acontece quando? Processo ideal, esse processo é ideal para quando o meu minério tem argila. Essas argilas elas poderiam ser lixiviadas e ocuparem os poros do carvão, fazendo o processo ineficiente. Tá? E também quando eu tenho matéria orgânica. Tá? Quando o meu minério está disposto em fundo de rios, por exemplo, tá? Tem matéria orgânica, e essa matéria orgânica, se eu deixar ela bastante tempo lá nos tempos de cianetação, ela vai acabar produzindo, ela vai acabar sendo lixiviada e ocupando os poros do carvão. Então o que eu faço? Eu faço no mesmo tempo que a lixiviação do ouro acontece, o ouro se deposita nos poros do carvão. Por quê? Porque a lixiviação do ouro acontece com maior cinética do que as argilas e a matéria orgânica. Então eu faço isso para quê? Para não dar tempo desses dois caras aqui atrapalharem o meu processo. Tá? E aí, além disso, vocês lembram lá da reação? A reação do ouro era ouro, né? Vamos lá, vou escrever aqui 2 ouros mais a reação de lixiviação era 2 ouros mais 4 CN menos, mais meio O2 mais 2H+, tá? E esses eram os reagentes, tá? Qual iam ser os produtos? 2AU CN2 menos mais H2O. Tá? O que acontece? Quando eu formo esse cara aqui, ele rapidamente absorve. Então o que acontece? Eu estou consumindo um produto, estou deslocando o equilíbrio dessa reação rumo aos produtos, pelo consumo do produto. Mas para onde que foi esse cara? Foi para os poros do carvão. Entendeu? Então aqui eu acelero o processo de lixiviação, tá? Aproveito da rápida absorção do ouro no carvão ativado para impedir que a argila se deposite nos poros do carvão ativado. Tá? Então essas são as funções do carvão em lixiviação, tá? O conhecido como CIL, C-I-L. Tá? Então esses são os 3 tipos de processo e as particularidades de cada um dos processos, tá bom? E aí agora eu vou para a segunda parte, porque agora o que a gente tem? Qual que é o produto que sai dessa parte de absorção em carvão ativado? Tá? O que sai da absorção em carvão ativado? A gente tem como produto o minério, que já não tem mais ouro, tá? E o licor lixiviado, que também já não tem mais ouro. Mas para onde foi o ouro? O ouro está na superfície do poro do carvão ativado. Mas ele ficou preso ali porque ele é maior que o poro? Não, ele ficou preso porque o poro tem polaridade, tá? tem carga positiva, e o nosso complexo ele tem uma carga negativa. Então o ouro está preso eletrostaticamente ali, tá? Então agora qual que é a minha próxima missão? Minha próxima missão é retirar o ouro de dentro do carvão. Tá? Então essa é a próxima etapa. Depois a gente vai ter já a obtenção do ouro metálico. Então agora a gente quer o quê? A gente quer retirar esse complexo aqui do poro. Tá?
Porque nessa etapa a gente separou o ouro do meu licor lixiviado e do meu sólido, tá? Então agora eu vou apagar esse quadro, tá? Ainda em adsorção a carvão ativado a gente tá? Então a gente continua, vou pegar a mesma corzinha que estava aqui, a gente continua em adsorção em carvão ativado, só que dessa vez a gente vai entender como que ocorre a dessorção. Tá? Dessorção, ou também conhecida como eluição, tá? Que é a remoção do complexo ali de cianeto de ouro, remoção do cianeto de ouro da superfície dos poros. Tá? Então agora eu vou descrever para vocês como que acontece isso. Tá? Então a gente tem, para que isso ocorra, tá? A gente tem o que? A gente vai ter a lavagem desse meu material, tá? A lavagem do meu carvão ativado rico em ouro, né? Com ouro aderido na superfície, cianeto de ouro aderido na superfície, tá? Com lavagem com solução de NaOH e NaCN. Eu coloco uma solução de NaOH e NaCN em alta temperatura e eu favoreço a remoção do ouro dos poros do carvão. Tá? E aí, isso aqui a gente conhece por processos Zadra. Tá? Na realidade, essa é uma terminologia que é utilizada no Brasil. Hoje, no resto do mundo, se eu pego meus livros em inglês aqui, vocês vão ver nas referências ali, eu uso o livro de onde eu estou tirando a maior parte disso, é um livro em português, tá? Um livro brasileiro que tem inclusive disponível em PDF. Tá? E se eu pego os livros em inglês, eles não chamam de processo Zadra, então é um nome mais usado no Brasil, que foi o nome do cara que inventou o processo. Tá? Então a gente tem 3 tipos de processo Zadra. Tá? Os processos ocorrem em colunas, tá? Da mesma maneira que eu mostrei anteriormente. Tá? Então a gente tem uma coluna, vamos desenhar aqui, uma coluna onde o meu carvão ativado fica retido e eu vou passar aqui a minha solução eluente. Vou passar aqui a minha solução eluente para provocar a dessorção, tá? De quem? A dessorção do meu AuCN2, meu complexo de AuCN2-. Tá? Então, esse é o fundamento do processo Zadra. E aí eu vou falar como que ele pode ocorrer. Tá? Então, a gente tem 3 processos Zadra diferentes. É o Zadra atmosférico, porque é feito sob pressão atmosférica. Tá? Então, como que é feito esse processo aqui? Ele tem uma quantidade de 0,1, ele utiliza uma solução de 0,1 a 0,2% de NaCN e 1% de NaOH. Tá? Então, essa solução. E uma temperatura um pouco mais alta, tá? A temperatura favorece a dissorção, né? A dessorção, no caso, né? A remoção dos íons da superfície dos poros, uma temperatura de 85 a 95 graus Celsius. Tá? Isso aqui é um 5, o céu meio ruim, cabeça do 5 aqui.
de 85 a 95 graus Celsius. Tá? O tempo que demora para que o processo ocorra, tá? Isso é um T minúsculo aqui, tá? O tempo que demora é de 24 a 72 horas. Tá? Esse é o jeito mais barato de remover o ouro dos poros do carvão ativado. Tá? Qual que é o outro jeito de fazer isso? O outro jeito é o Zadra. Como é que é o nome aqui? Zadra sob pressão. Zadra sob pressão. Tá? Como que acontece o processo Zadra sob pressão? Bom, ele não acontece sob pressão atmosférica, ele acontece sob pressão maior que a pressão atmosférica. Demanda menos NaCN, então é 0,1% de NaCN, tá? de NaCN, né? E o mesmo 1% de NaOH, tá? Então, a quantidade de NaCN é menor, né? No cianeto de sódio, né? O NaCN, tá? Temperatura demanda uma temperatura maior, tá? Então, temperatura pode ser feito entre 120 a 140 graus Celsius, tá? E a Zadra sob pressão é porque tem uma pressão, tá? Então pode ser feito a uma pressão de 3 a 5 atmosferas. Meu Deus, saiu ruim aqui. ATM, tá? 5 atmosferas. E aí o que a gente ganha aqui? Porque parece que eu só tenho que impor condições mais severas. Mas o que a gente ganha? A gente ganha tempo, tá? Porque o mesmo processo que eu demorava 24 a 72 horas, se eu aumentar a pressão, aumentar a temperatura e eu ainda posso baixar a concentração, tá? Eu consigo remover o ouro dos poros do carvão em 8 até 14 horas, dependendo da operação. Tá? Eu ganho tempo aqui. Tá? E aí o último jeito de fazer isso, tá? É o Zadra. Vamos ver aqui. Zadra com uso de... deixa eu ver se vai dar aqui. Solventes orgânicos. Então eu uso solventes orgânicos. Tá? Então como que eu faço o processo? Mesma coisa, 0,1% de NaCN, 1% de NaOH. Isso é meio ruim esse H aqui, né? Vamos melhorar aqui esse O também. NaOH. Tá? Então, 0,1% de NaCl, 1% de NaOH. Tá? Temperatura do processo. Tá? Desculpa, vamos antes disso aqui. A gente vai ter 20% da minha solução, tá? Vai ser etanol ou metanol, um álcool, tá? Um solvente orgânico. Por isso, Zadra com o uso de solventes orgânicos. Tá? Temperatura. Temperatura do processo vai ser 95 graus Celsius. Tá? E tempo, ganho mais tempo. Tá? Tempo, então, o tempo vai ser de 6 a 12 horas. O ruim é que lidar com etanol ou metanol a 95 graus Celsius tem o risco de esse material entrar em combustão. Tá? Então eu tenho todo um aumento do aparato de segurança da planta. Tá? Então aqui, conforme eu vou para cá, aumenta o meu custo. Tá? E não é só o custo financeiro, tá? O custo de equipamento, o custo de risco também. Tá?
porque as atmosféricos são condições razoavelmente fáceis de cuidar. Conforme eu aumento pressão, eu vou aumentando a periculosidade do processo também, tá? Não só a periculosidade, como também o custo. Tá? O custo dos insumos, o custo dos equipamentos e o custo de operação como um todo. Tá? Então, aqui, mas o que eu ganho? Eu ganho tempo. Tá? Então, é isso que a gente tem que balancear sempre. Tá? Então, aqui a gente tem a parte, o que a gente obteve no final disso aqui? Uma solução sem sólido, sem tantos contaminantes. É evidente que tem contaminantes ainda, né? Metais que dissolveram junto, tá? São eles, dá pra gente citar aqui prata, chumbo, cobre, ferro, sempre tem um pouquinho de ferro. Vamos ver na minha colinha aqui, níquel, zinco também, sempre aparece ali junto, tá? Então, aqui a gente tem um licor lixiviado agora, né? Um produto da absorção em carvão ativado, depois dos processos ADRA, é um licor lixiviado com ouro e alguns metais de contaminantes, tá? Mas com uma concentração adequada e o mais puro que se deu para fazer com os processos que existiam. Tá? Então agora o que a gente vai ver? A gente vai ver a obtenção do metal ouro e depois a gente vai ver o refino do metal ouro. E a gente vai ver que tem dois tipos de refino. Então vamos agora para a precipitação. Eu vou cortar a aula aqui e tirar todo esse material e eu vou apresentar uma figura aqui, porque sem ela eu não vou conseguir mostrar, ou vou demorar muito tempo desenhando ela. Não é uma figura tão simples como as outras que eu tentei esboçar da melhor maneira possível, tá? Então vou dar uma cortada aqui e tirar e colocar uma figura para a gente começar agora a falar sobre a precipitação. Bom, pessoal, então agora praticamente finalizando a nossa aula, né? Então a gente vai ter aqui um processo de precipitação, né? Então a gente tem, vamos trocar essa cor aqui que está meio ruim de ver aqui, né? Então um processo de precipitação feito numa célula eletroquímica. Tá? Por que eu estou mostrando a célula eletroquímica? Normalmente eu faço aquele diagrama simplificado, mostro o ânodo, mostro o cátodo, porque esse ânodo e esse cátodo eles têm algumas propriedades diferentes. Tá? O ânodo ele é poroso e o cátodo é uma lã. É lã mesmo? Vamos ver aqui como eu escrevi. O ânodo é uma malha de aço inoxidável, então ele é poroso, né? Ele tem mais ou menos esse formato assim, ó, malha, né? Ele tem um espaço para passar o licor, a solução, né? E o cátodo, ele é uma lã de aço. Por que ele é uma lã de aço? Porque ele tem que ter bastante superfície de contato, porque a solução é extremamente diluída e acontecem diversas reações no cátodo que não produzem ouro. Então é um processo extremamente ineficiente. Se a gente comparar com cobre, níquel, zinco, eu acho que a gente olhou esses metais que são precipitados por recuperação. Meu Deus, tá? Ficou ruim aqui, tá? Aqui é um E, né? Recuperação. Eletrorecuperação, tá? Então, aqui é um R-R-E-C-U-P-E, tá? Então, espero que vocês tenham entendido aqui a minha escrita aqui, tá? Então, eletrorecuperação, tá? Um processo de precipitação por eletrorecuperação. Ânodos porosos, né? Uma malha de aço, tá? Então, uma malha de aço, ânodo. Eu vou escrever depois isso aqui, tá? Então, um ânodo, uma malha de aço, tá? De aço inoxidável, já está escrito aqui na figurinha, tá? E o cátodo é feito de uma lã de aço, tá? E aí o que acontece? O meu eletrólito ele entra num lado da célula, tá? O defletor é o que? É uma placa que impede que o meu eletrólito passe direto da esquerda para a direita. Então o que acontece? O meu material ele tem que passar, ele passa por essa placa, ele vai ter que fazer o caminho assim, ó. Ele vai ter que caminhar a célula,
tá? De forma a ter o máximo de contato com o cátodo, onde vai acontecer a deposição do ouro. Tá? Eu espero que vocês tenham o mínimo de fundamento de eletroquímica, tá? Senão a gente precisa dar uma revisada em eletroquímica, porque eu apresentei essas células lá anteriormente achando que vocês sabem o que é um cátodo, o que é um ânodo, que reação acontece no cátodo, que reação acontece no ânodo. Tá? Então eu estou pressupondo essas coisas. Tá? Eu espero que, se vocês tiverem dificuldade, vocês tenham que me procurar para eu explicar um pouco melhor. Tá? Então vamos lá. Na precipitação a gente tem um cátodo. Cátodo, ele é feito de lã de aço. Tá? Então ele é feito de lã de aço. Tá? E o meu ânodo, ele é feito de malha de aço inox, de aço inox, é feito de malha de aço inox. Tá? E quanto tempo demora esse processo? Tá? Então, o tempo de processo, tá? Ele demora de 12 horas até, pasmem, até 12 dias. Então pode acontecer de ficar 12 dias a solução circulando dentro da célula para a remoção do cobre. Tá? Quanto tempo a solução fica dentro da célula? Ela demora para entrar e sair na célula. Tá? Então a gente chama isso de tempo de residência, tá? Da solução em cada uma das células é de 5 minutos. Então, a solução passa vagarosamente dentro da célula. Tá? E a gente tem ali uma temperatura de operação. Tá? A temperatura de operação é entre 75 e 85 graus Celsius. Tá? E aí a vazão em que esse material entra dentro da célula é uma vazão de 5 litros por minuto. Tá? E a voltagem da célula, tá? O potencial imposto entre o cátodo e o ânodo é de 3 a 6 volts. Né? E a corrente, tá? Isso aqui são só dados operacionais, vocês não precisam decorar isso, né? Só para curiosidade. Tá? Corrente de 8 até 200 amperes. Tá? O que acontece no ânodo? Tá? Então vamos mudar a cor aqui. Tá, o vermelho para o ânodo. Tá? Então no ânodo, tá? Reações que acontecem no ânodo. Tá? Então as reações que acontecem no ânodo são reações de oxidação, ou seja, produção de elétrons. Tá? Então a gente tem aqui o HOH-, tá? Que dá igual a O2 mais duas... desculpa, não é HOH-, peguei na minha colinha aqui, ficou horrível, né? Então, aqui é 4OH-, 4OH- vai resultar em um O2 mais duas águas, tá? Então O2 gasoso, água líquida, mais 4 elétrons. Né? Então, esses 4 elétrons fluem do ânodo para o cátodo, onde vai acontecer a reação de redução. O que mais que acontece no ânodo? Duas águas líquidas, aqui está no aquoso, está no meio aquoso. Então, duas águas líquidas vão produzir O2 gasoso. Então, sempre tem borbulhamento, tá? Ocorrendo na superfície do ânodo. Da mesma forma, também tem borbulhamento ocorrendo na superfície do cátodo, vocês vão entender por quê. Tá? Então a gente tem O2 aqui gasoso, mais 4H+, no meio aquoso, isso aqui é um H, tá, gente? Meio aquoso, mais 4 elétrons, 4E-. Tá? E aí, ainda no ânodo, a gente tem uma reação com Cn- mais 2
menos, resultando em CnO menos mais H2O mais 2 elétrons, tá? Então a gente tem aqui meio aquoso, meio aquoso, meio aquoso, e aqui a água no estado líquido, né, que vai integrar o que está dissolvendo esses caras tudo, tá? E os 2 elétrons. Então no ânodo a gente tem, né, produção dos elétrons, né? Reações de oxidação. Se eu estou retirando elétrons de alguma coisa, eu estou oxidando essa coisa, tá? Já no cátodo, o cátodo vai ganhar até uma cor representativa, tá? Então no cátodo eu tenho a principal reação de todas, né? Então a gente tem AU, CN2 mais um elétron, vai ter como resultado igual a AU mais 2CN menos, tá? E o AU sólido na superfície da nossa lã de aço, tá? Então esse cara aqui está no meio aquoso, né? E esse cara aqui também está no meio aquoso, tá? Então aqui no cátodo a gente tem a precipitação do ouro no estado sólido, tá? E aí reações que ocorrem concorrentes e acabam drenando o processo, né? Acabam não produzindo metal, mas drenando elétrons, drenando potencial, drenando corrente, ou seja, drenando dinheiro, tá? É a reação do O2 mais 2 águas mais 4 elétrons, que vai resultar em 4OH menos, tá? Então aqui, esse cara aqui gasoso, esse cara aqui líquido e esse cara aqui no meio aquoso, tá? E aí a gente tem mais a reação de duas águas, H2O mais 2 elétrons, formando o gás H2 mais 2OH menos em meio aquoso, tá? Então esse cara aqui líquido, tá? Esse aqui são as reações do cátodo, tá? Só uma das reações é para produzir o nosso metal de interesse. O resto das reações consomem. Não é eficiente produzir ouro, mas vale a pena porque é muito caro quando a gente consegue produzir o ouro, tá? Então essas aqui são as reações de precipitação. Esse é o processo de precipitação, tá? E ele ocorre dessa maneira, tá? E aí a gente vai obter um ouro impuro, tá? Com diversos metais junto de contaminante, né? Então retirado o ouro da nossa lã de aço, ele é produzido na forma de pequenos lingotinhos, ele é fundido, produzido, e aí a gente vai ter um bullion de ouro, que seria um ouro impuro. Tá? O que a gente faz com esse ouro impuro? Tem duas opções de métodos de refino, tá? E aí eu vou fazer mais um último corte aqui, e a gente vai ver as nossas duas opções de método de refino, e aí finalizar a nossa aula de hoje, que foi uma aula, vai ser uma aula, uma das mais longas de todas, tá? Então, ao lado da do níquel, tá? Dessa vez menos confusa, acredito eu, porque era uma linha reta que vai. O níquel tinha muitos processos, muitas opções e bifurcações ali, aqui a gente está numa linha contínua, tá? Mas sempre visando mostrar para vocês o que acontece. Isso aqui tudo acontece no Brasil. Um dia talvez vocês conseguirem trabalhar numa Vale ou numa Anglo Gold da vida, e tem outras indústrias que produzem ouro, tá? Se vocês verem no perfil da mineração do ouro, tá? Vocês vão ver que tem diversas indústrias aqui que utilizam esses processos que eu estou mostrando para vocês. Existem outros processos? Existem, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês, tentar mostrar o que acontece aqui no Brasil, tá? Então vamos para o refino, vou remover tudo daqui, e agora a gente vai fechar com o refino, tá? Então a gente vai para o refino.
Como se faz? A gente tem o bullion de ouro, né? Então a gente vai ter bullion de ouro, a gente vai ter processos de refino e a gente vai ter o ouro puro, ou quase isso, né? Então, elevado à pureza, tá? Então, a gente vai começar aqui, tem dois processos, tá? Primeiro a gente vai começar com o processo Miller, O processo Miller, como que acontece o processo Miller? Então, a gente tem várias etapas. A primeira etapa do processo é a adição de fundentes. A gente mistura o meu ouro ali, o ouro produzido lá pelo processo de eletrorecuperação, né? E aí a gente mistura esse ouro com adiciona fundentes. Então, adição de fundentes, tá? Tudo isso num cadinho, tá? Adiciona fundentes, tá? Depois, a segunda etapa, a gente funde, tá? Funde o material, tá? Então a gente funde o material, a temperatura funde em forno de indução, numa temperatura entre 1150 a 1200 graus Celsius, tá? Ele vai formar uma escória e o metal líquido, tá? E aí depois, terceira etapa, é a etapa de injeção de cloro, do gás cloro, Cl2, injeta cloro, tá? Na injeção de cloro, o que acontece? Na injeção de cloro a gente vai formar cloretos, tá? Então a gente vai formar PbCl2, então a gente elimina o chumbo formando o cloreto, o ZnCl2, tá? E o FeCl2, tá? Outros caras que a gente pode eliminar, tá? Com muito menos eficiência, demora mais tempo, eles têm caráter parecido com o do ouro, são menos nobres, mas possuem caráter parecido. Cloreto de cobre e o cloreto de níquel. São dois também passíveis de eliminação, mas o ideal aqui, o processo Miller é ideal quando a gente tem esses caras aqui. Então, quando a gente quer eliminar esses caras, é ideal. Quando a gente tem prata, cobre, níquel dentro do meu metal, a gente tem que utilizar o outro processo, que é o processo de eletrorefino. Tá? Então a gente tem, o processo basicamente acontece num cadinho, tá? Então tem um cadinho, tá? Lá o cadinho é um potinho, né? Um potinho de ouro, tá? A gente tem ouro ali, formação de, vamos ver aqui, pegar uma cor específica aqui, a gente tem a formação do ouro, né? E aí a gente borbulha, vou pegar o cloro como sendo azul, a gente borbulha cloro, tá? Para formar uma escória de cloretos. Eventualmente esses cloretos saem na forma gasosa pelo baixo ponto de ebulição desses materiais, tá? Então aqui esse é o objetivo do processo Miller: oxidar impurezas através da formação de escória, eventualmente essas impurezas sendo gaseificadas, tá? Qual que é a alternativa ao processo Miller quando eu tenho prata, por exemplo, de contaminante? Qual que é a alternativa? Tá? Eu vou mostrar aqui outros contaminantes que vêm junto com o ouro e que são importantes, tá? É o processo WHO,
desculpa, errei aqui, W-O-H-L, Will, tá? W-I-L-L, tá? Processo Wowell, tá? Que trata o que? Ele tem uma célula eletroquímica, onde eu tenho de um lado, vou pegar aqui cor, então de um ladinho aqui eu tenho o ouro, tá? Impuro, tá? Que vai ser o meu ânodo, polaridade positiva, e o meu cátodo começa com uma pequena chapa de ouro, tá? E aí, aqui eu tenho uma solução, essa solução, o meu eletrólito aqui, né? Então, eu tenho o meu eletrólito, ele é feito de HCl, NaCl, tá? Então o eletrólito rico em cloretos, tá? E aí o que vai acontecer aqui, tá? Então o que vai acontecer aqui? Vamos pegar de novo a cor do ouro aqui. Então o que vai acontecer aqui? Vai acontecer o que? A dissolução. Então esse cara aqui vai ficar. O que aconteceu aqui? Vamos ver. A dissolução. Vai acontecer aqui a dissolução do ouro. Então significa que esse cara vai ser consumido. E vai acontecer a redeposição do ouro, formando um depósito no cátodo. Então aqui a gente tem o ânodo, aqui a gente tem o cátodo, tá? Então o ânodo, polaridade positiva, cátodo, polaridade negativa. Os elétrons vão fluir daqui para cá, então daqui para cá fluem os elétrons, tá? Então reações de oxidação acontecendo aqui, reações de redução acontecendo aqui. Então o ouro é corroído aqui, então ele é removido daqui, ele migra, então os íons ouro saem daqui para cá, né? E aqui ele se deposita com uma pureza, né? Então aqui o ouro ele vai ter uma pureza de, vamos ver aqui na minha colinha, de 99,95% de ouro, é o máximo que a gente consegue atingir com os processos que eu estou falando. Se quiser mais, vai ter que fazer outros processos já menos comuns, tá? Então a gente tem o que? No ânodo, o que está acontecendo no ânodo? Tá? No ânodo acontecem reações de oxidação. Então a gente tem a reação do ouro sendo oxidado, tá? Em ouro 3 mais 3 elétrons, tá? Só que esse ouro aqui no ânodo, assim que ele encontrar o cloro, ele vai formar um complexo com 4 cloros, tá? Então a gente tem 4 Cl- e vai formar o nosso complexo de cloroáurico, se não me engano, o nome dele, tá? Então AuCl4-, tá? Já no cátodo, então esse AuCl4- vai viajar do ânodo até o cátodo. Então, acho que no cátodo a gente vai ter uma reação, tá? Uma primeira reação onde o AuCl4-, o complexo vai se dissociar, produzindo AU3+, mais 4 Cl-, tá? E aí esse AU3+, vai pegar os 3 elétrons produzidos lá no ânodo e vai ser reduzido ao ouro metálico, tá? E puro. Com qual pureza? 99,95%. Tá? Meu eletrólito feito de HCl e NaCl, tá? A temperatura que isso aqui ocorre, então a temperatura do eletrólito, é uma temperatura de 65 graus Celsius. Tá? E aí, o que acontece? Quais impurezas que eu tenho no meu ânodo? Vou falar um pouquinho de impurezas do ânodo. Então, no ânodo, as impurezas típicas são as seguintes:
Eu tenho as empresas que formam cloretos solúveis, que ficam no eletrólito. Então, cloretos solúveis, conforme elas vão se dissolvendo, mas elas permanecem no eletrólito, não se depositam no metal. Então, cloretos solúveis são o cobre, forma o cloreto solúvel, o zinco, a platina e o paládio. Já temos também os cloretos insolúveis, que vão constituir o que a gente chama de uma lama anódica, tá? Uma lama produzida a partir do ânodo, tá? Que são cloretos que não se dissolvem. Tá? Então tem o cloreto de prata, tá? Cloreto de chumbo, tá? Cloreto de ósmio, cloreto de irídio, tá? E cloreto de... me esqueci o nome desse cara aqui, e de esse outro cara aqui que eu vou dar uma coladinha, tá? Então, esses cloretos aqui, todos são insolúveis, formam a lama anódica, podem ser posteriormente recuperados, tá? Os cloretos solúveis, eles vão ficar no eletrólito, tá? No meio aquoso, tá? Então esses caras aqui, assim que eles forem formados, conforme vai dissolvendo, eles vão ficar sólidos e aí eles podem ser removidos para a produção de um metal, tá? De um desses metais, especialmente a prata, tá? E aí já os cloretos solúveis eles permanecem no eletrólito dissolvidos, tá? Então essa é a maneira, tá, de produzir ouro a partir dos minérios de ouro. Então é uma gama de etapas aqui, todas as etapas com seus respectivas finalidades, tá? Eu espero que vocês tenham entendido cada uma das etapas, pelo menos o que é cada uma das etapas. Vocês podem até não entender algum detalhe ali, mas eu sempre cobro que vocês entendam o que é cada uma das etapas, acima de tudo, tá? Então, eu espero que tenha sido passível de compreender, tá? E eu espero que vocês tenham compreendido, inclusive, quais são cada uma das etapas e para que serve, tá? Então, eu agradeço de todos a atenção, espero que vocês consigam fazer os exercícios, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar, tá bom? Então, o que eu tinha para dizer na aula de hoje era isso, tá? A gente se vê já na penúltima aula, a gente vai para o último metal, que é a prata, tá? E aí, a partir das 2 aulas desse último metal, a gente encerra a disciplina, tá bom? Então, eu queria agradecer novamente a atenção de todos e pedir desculpas por algum eventual ruído que tenha aparecido aí devido à obra aqui na minha vizinhança, tá? E eu acho que o que eu tinha a dizer era isso, tá? Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.